Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Na próxima meia hora nós vamos juntos falando sobre transição energética, falando sobre sustentabilidade, os desafios deste setor. E tudo isso porque nos próximos dias, agora no dia 24, o Rio de Janeiro recebe o principal evento do setor. É o Energy Summit, uma discussão importante que é provocada, não é, pelo MIT e vários interlocutores, o MIT RIP, a MIT Technology Review Brasil, que reúne um número gigantesco de atores relacionados a essa indústria. Não só a indústria de energia, mas principalmente a ela. Desde acadêmicos a lideranças do setor, empreendedores, representantes do setor público, numa discussão que coloca o Brasil como protagonista desse debate. E a gente vai falar sobre o Energy Summit, mas sobre tudo aquilo que está na pauta, na agenda do evento, com o CEO do evento, do Energy Summit, o Hudson Mendonça. Querido, obrigado pela tua visita aqui aos nossos estúdios. Roubei você do Rio de Janeiro por um breve momento, porque você está aqui, ó, tá correndo. Super corrido, Aros. Obrigado aí pelo convite, obrigado, pessoal, pela oportunidade aqui de bater esse papo. A gente que se tornou no ano passado o maior evento do MIT fora dos Estados Unidos, né? Esse é um marco importante para a gente compartilhar. A gente trouxe para o Brasil essa discussão, né? Tinham várias outras regiões no mundo disputando esse lugar de ser o palco do MIT para discutir a transição energética, que é um segmento que investe 2 trilhões de dólares por ano, né? O PIB do Brasil todo ano é investido aí nesse grande movimento de transformação do setor de energia, né? A gente está aqui no Sociedade Digital, gosto de fazer sempre aquela comparação com a internet, né? Quando você voltar no tempo aí, no final da década de 90, início dos anos 2000, né? A Amazon fundada em 94, Google 98, Meta 2003, então esses 10 anos eles mudaram, criaram as Big Techs. E naquela época, voltando no tempo, você tinha o consenso que a tal da internet ia mudar tudo, mas não sabia exatamente como. Na época, as grandes apostas eram os portais de conteúdo, né? América Online, Yahoo, etc. e tal. Então você tinha um consenso na direção, uma grande discussão de como isso ia acontecer. Hoje é fácil de ter o retrato aí do que o mundo é por causa da internet, por causa de toda essa discussão do digital. Quando você vai para a energia, é a mesma coisa. Você tem um consenso dos 4 Ds. O futuro da energia vai ser menos carbono, vai ser descarbonizado, digital, descentralizado e democrático. Ou seja, a energia vai ser cada vez mais acessível a todos. Mas como isso vai acontecer, essa é a grande discussão que a gente faz no Energy Summit. E eu acho que se a gente pega o evento do ano passado como exemplo, o que conseguiu se fazer ali foi dar luz para subtemas desse grande quadro, que é um grande tópico, e abaixo dele nós temos subtemas, né? E foi possível, ao longo das discussões, que dessemos ênfase a esses subtemas, mostrando o seguinte: olha, para a gente alcançar este grande resultado aqui que se busca como conceito, nós precisamos fazer alguns checkpoints. Primeiro aqui, até que a gente busque lá. E a capacidade que o Energy Summit tem de reunir esses atores diferentes, né? Eu falei aqui da academia, os reguladores, os administradores públicos, né? Governadores, prefeitos, deputados, senadores, as empresas, o mercado de capitais ali, todo mundo olhando também para isso. Quando a gente pensa em um ecossistema de inovação, é o maior objetivo, é a concretização de fato dessa construção de um ecossistema de inovação. O Energy Summit já é isso como realidade. De 2024 para 2025, o que você olha e diz assim, cara, estamos entregando agora em 25, nas discussões que vamos promover aqui, resultados importantes que alcançamos lá. Acho que tem muito disso na maneira de pensar a segunda edição, né? Aros, perfeito. Eu acho que esse modelo, que, né, o MIT Innovation Stakeholder Model, né, que junta essas 5 pontas, governo, grandes empresas, universidades, startups e investidores,
né, a metodologia que o MIT durante 20 anos estudou, como se formam regiões como o Vale do Silício, Sim. como a Kendall Square, estão presentes lá. E o Rio se torna uma delas agora, O com Rio, foco em com energia. foco em energia e sustentabilidade, né? Que eu acho que a gente consegue ver pela roupa, né? O pessoal lá de terno e gravata de governo, o pessoal de camiseta e tênis das startups. Você vê visualmente essas tribos que normalmente não conversam, conversando no Energy Summit. A gente também une outras tribos que também não conversam. No setor de energia é um setor muito segmentado. Então você tem lá o evento de óleo e gás, o evento de energia elétrica, o evento de nuclear, o evento de biocombustível separado. Então o Energy Summit coloca todas as fontes de energia. Eu acho que essa edição a gente consegue. Já fez isso um pouquinho no ano passado, mas esse ano vai ter uma grande ênfase em expandir para fora do setor de energia. Por quê? O setor de energia ele vai mudar completamente nos todos os outros anos, setores, baseado em decisões de fora do setor. É isso. Né? Então a gente tem setores que vão ser profundamente afetados pelas decisões do setor de energia e vice-versa. Setores que as decisões desse setor vão afetar. Um exemplo claro, que é um destaque desse ano. Data center. Né? A gente está aqui no Digital falando, a IA está crescendo brutalmente, né? Tem projeções assustadoras da demanda de energia que esses data centers vão precisar. Se eles não forem alimentados com energia limpa, vai gerar um impacto ambiental brutal. Exato. O Brasil, né, para quem não tem conhecimento, tem a segunda matriz elétrica mais limpa do mundo. A gente tem 90% de energia de fonte limpa, renovável. A gente só perde para a Noruega, que é um país que tem 6 milhões de habitantes, é menor que a cidade do Rio de Janeiro. Né? É um país de dimensão continental com 210 milhões de habitantes. Então, a gente tem um potencial de ser a grande liderança em data center, na infraestrutura de IA, por causa não do nosso conhecimento em data center, mas nossa capacidade de geração de energia limpa. Geração de energia limpa. Então, isso vai ser um tema central. O CEO das principais empresas de data center do Brasil vão estar lá, as principais autoridades públicas, né, que estão formulando as políticas públicas de IA e data center no Brasil vão estar lá, o Ministério da Fazenda, né, os secretários relacionados a essa área, os deputados que estão fazendo as leis, o novo marco legal, senadores também. Então, a gente vai ter uma discussão muito grande desse setor que vai ser afetado pela produção de energia. Outro setor que também é um super destaque, mobilidade. As montadoras estão chegando em peso com um evento inteiro de mobilidade, um painel inteiro, para discutir o futuro, né? Se você escolhe, se as montadoras escolhem o carro elétrico puro, o carro híbrido etanol ou o carro a gasolina diesel, é uma decisão que por trás dela está se eu vou fazer um painel solar, plantar cana ou extrair petróleo. Exatamente. Né? Então, essa decisão, elas são conjuntas. Então, a gente traz para essa edição do Energy Summit uma discussão que ultrapassa o setor de energia. E aí, com os executivos C-level das empresas, CEOs, vice-presidentes, C-level disso, autoridades governamentais de áreas associadas, associações, a Associação Brasileira do Agronegócio, Anfávia, que é a associação das montadoras, vão estar lá. Então, essas associações vão estar presentes em março do Energy Summit para discutir exatamente isso. Né? A gente teve ontem um comentário de uma grande influência do setor que estava falando assim, falou assim, independente de qual desses subsegmentos você está, você tem que ir no Energy Summit, que é o principal evento, para você saber quais as ameaças que você tem. Exato. Porque se, por exemplo, o data center tem uma grande discussão se ele vai ser abastecido ao nuclear, todos os Big Techs assinaram recentemente. A Microsoft fazendo investimentos. Microsoft, Google, Amazon, Meta, todas assinaram no final do ano passado protocolos. Foi engraçado isso que a gente lança um relatório no final, depois do Energy Summit, né, compilando as nossas mega tendências, né, 10 Energy Mega Trends da MIT Technology Review. E a gente anunciou em agosto que nuclear e SMR, né, que são os pequenos reatores, é uma mega tendência para você acompanhar. No mês seguinte, Google assinou, do outro 2 meses, a Amazon, dos outros 3 meses, Meta, as Big Techs, todos assinaram esses protocolos. Né? Mas tem uma outra alternativa, que para o Brasil talvez seja interessante, que é você conjugar eólica e solar, que hoje está sobrando no Nordeste, né? A gente tem um problema de curtailment, sobra energia, desperdiçada energia renovável no Nordeste, né? Chega a 35% de energia solar e 20%. Só que ele não serve para abastecer diretamente o data center porque ela é intermitente, né? O data center precisa de energia constante. Então você pode pegar essa energia, juntar com baterias estacionárias, né? Várias empresas estão desenvolvendo tecnologia de bateria estacionária, e fazer com que a eólica e solar seja constante. Bateu o sol, abastece a bateria. Está sem sol, a bateria é usada e você vai fazendo esse ciclo programado. Isso concorre com o nuclear. Sim. Então, o pessoal do nuclear tem que estar olhando o que o pessoal de bateria está evoluindo em densidade energética. Então, é uma discussão complexa, mas o único lugar no mundo que você pode fazer essa discussão é o Energy Summit. Agora, tem um lado interessante
do ponto de vista de definição de políticas públicas, e me chamou muito a atenção também na edição anterior, e nessa aqui, pelas razões que você já colocou e várias outras, isso se intensifica, quase que um balcão de negócios para que os estados se colocassem ali como protagonistas em cada uma dessas fatias. Não, porque, olha, biogás, aqui comigo, etanol, aqui não sei aonde, eólico. E os estados se colocando também nessa disputa, mostrando que a gente tem potencial para filhotes desses debates com foco nesses segmentos. Porque, pego, por exemplo, Paraná, o agronegócio potencializa o biogás. E aí eu tenho toda uma cadeia com investimentos do governo, inclusive, para que isso seja fomentado e tudo mais. Eu vou lá para o Nordeste, o eólico tem um espaço enorme e tal. E com orientações. O Brasil também é prolífico para esse tipo de discussão, justamente pela dimensão continental, ou seja, são muitos núcleos de Brasil dentro de um grande Brasil. Mas isso traz um desafio do ponto de vista de políticas públicas. Como é que eu aterrizo isso tudo num paper que diga assim, olha, este é o Brasil, vamos olhá-lo dessa maneira? Esse é um grande desafio. Os gringos não entendem esse nosso negócio, né? Aros, muito legal você ter falado isso, porque essa também é uma grande novidade dessa edição. A gente vai fazer essa discussão em 2 níveis, né? Assim, isso é uma preocupação dentro dos vários Brasis que a gente possui, né, nas regiões que você mencionou muito bem, e do mundo também, né? Por exemplo, o Japão não pode ter uma solução de biomassa, não tem. O Brasil pode porque tem um agronegócio. Exato. Então, assim, a transição energética, ela tem um pouco de ser geolocalizada, né? A gente não tem geotérmica aqui, por exemplo, em abundância como tem em regiões mais perto dos vulcânicos. Então, a gente vai fazer essa discussão. Primeiro, no nível do Estado, a gente assinou um protocolo de cooperação com o Fórum Nacional dos Secretários de Minas e Energia. Bahia, mês passado, fomos lá, apresentamos, assinamos um protocolo formal e vai ter uma reunião de todos os 27 secretários de Estado, de todos os estados brasileiros, dentro do Energy Summit. Maravilhoso. Né? E aí isso me remete a um ponto que eu acho que é super importante também, que esse ano a gente expandiu uma experiência que a gente tinha para palestrantes e patrocinadores e criou a Working Village. Né? Isso foi uma provocação que o professor Lars Froland, que é um professor do MIT, membro do Conselho Europeu de Inovação, vai todo ano para Davos, ele falou assim, já parou para pensar como um cara como o Bill Gates, que tem uma agenda super complicada, consegue ficar 2 dias inteiros num evento? Eu fiquei refletindo sobre isso. Ele falou, sabe por quê? Porque o evento providencia infraestrutura para que ele, em vez de perder 2 dias, ele ganhe 6 meses de reunião. Ele marca com todo mundo lá. Então, esse ano, a gente vai ter uma Working Village dentro do Energy Summit, com estações de trabalho, 7 cabines de call, 6 salas de reunião e uma sala dos conselhos para fazer essas grandes reuniões dentro do evento. Então, por exemplo, a Secretaria de Energia e Economia do Mar do Governo do Estado, que é nosso patrocinador master, e a Petrobras, né, que também é nosso patrocinador master, vão literalmente se mudar para dentro do Energy Summit. A base deles vai ser o evento durante os 3 dias. Vai fazer as reuniões que eles têm que fazer todas naquela semana dentro do Energy Summit, e outros patrocinadores e outros palestrantes também vão fazer isso. A gente tem, né, mais de 30 palestrantes internacionais, né, vários deles keynote speakers no evento, que vão literalmente fazer negócios, políticas públicas, iniciativas dentro do evento. Nessas salas de reuniões, são reserváveis, bookáveis. Então, a gente vai ter lá, nessa área, por exemplo, essa sala dos conselhos, essa reunião dos secretários de energia de todos os estados. A gente vai ter uma reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara, que está discutindo novas tecnologias para a transição energética. Então, os deputados vão estar lá em massa fazendo essa reunião. Né? No ano passado, a gente fez alguns anúncios que são importantes lá para essas decisões dentro da política aí de transição energética, seja dos estados, seja na legislação federal. E sobre essa expansão que eu tinha mencionado, que é o segundo ponto, né, que a gente tinha colocado, é que esse ano a gente vai ter o painel dos países. Então, no ano passado, a gente teve a visão dos Estados Unidos, a visão do Brasil, né, por causa do MIT, por causa do Brasil. Esse ano, a gente vai ter a visão de Brasil, Estados Unidos, China, Itália, África, Caribe, Finlândia, Alemanha, Arábia Saudita. Esses países, que são países decisivos para a transição energética, vão ter relatórios próprios. Da Arábia Saudita, por exemplo, é o diretor de megaprojetos da Saudi Aramco, que dá a visão 2030, né, a maior empresa de energia do mundo. Então, a gente consegue trazer essa visão de vários países e trocar essas experiências dentro do evento. E um lado positivo disso é que, muitas vezes, as conexões que talvez fossem demorar muito tempo para acontecer,
acabam sendo potencializadas ali. Acordos de intenção, vários desses documentos têm origem em encontros como esse, ou seja, para além de um painel quase de conceito técnico, né, o Energy Summit passa a ser também um indutor da construção dessas relações comerciais e de políticas públicas. É legal você ter mencionado isso, porque essa foi a razão de existir do Energy Summit, né? Algumas pessoas não sabem a história do evento, mas ele nasce de um programa chamado MIT RIP, que é o Regional Entrepreneurship Acceleration Program. É um programa que o MIT fez depois de 20 anos estudando como se formam regiões como o Vale do Silício, né? Regiões inovadoras, ecossistemas de inovação. Criou uma metodologia que separada em 4 estágios, né? Diagnóstico, elaboração da estratégia, implementação e sustentação, que monta intervenções estratégicas concretas para que regiões mudem, criem seu ecossistema de inovação. No caso do Rio de Janeiro, no caso do Brasil, uma vocação natural em energia e sustentabilidade, que é o nosso foco. Então, quando você fala isso do gerar impacto, isso está no DNA do Energy Summit. Ele existiu por causa disso. Ele não foi um evento que falou, tem todo mundo discutindo esse tema, vamos fazer um evento de conteúdo. Vamos fazer uma feira de negócios. Não é sobre isso. É sobre gerar conexões, iniciativas de valor, novas políticas públicas. Por isso a gente publica o relatório 2 a 3 meses depois do evento, compilando e mostrando as megatendências. Nesse nosso relatório, né, o 10 Energy Megatrends, a gente dá recomendações concretas para cada uma das megatendências, para cada uma das 5 pontas. Então, vamos falar de hidrogênio, o que o governo tem que fazer de política pública, o que as grandes empresas podem fazer, o que as startups podem olhar, o que as universidades estão olhando de pesquisa e podem fazer, né, e o que os investidores estão olhando para cada uma das megatendências. Toda a metodologia do evento, né, os espaços de conexões, a curadoria, o relatório pós-evento, é desenhado para que essas 5 pontas conversem e gerem impacto, através de políticas públicas, negócios entre startups, negócios comerciais, né, entre as empresas, investimentos. Então, a gente tem um viés de gerar impacto em todas essas áreas que o evento proporciona. Realmente é uma experiência guiada que é importante entender como funciona e aproveitar o evento, e várias pessoas, cases muito legais. E o evento, óbvio, ele aglutina as discussões num período, né, tempo-espaço, mas o RIP ele tem um trabalho contínuo, que não se esgota quando termina o 3º dia de evento. Sobretudo num momento como esse que a gente está vivendo agora, em que nós temos uma discussão de um conflito no Oriente Médio que pode impactar de maneira enorme o setor de óleo e gás, né? Petróleo indo para as alturas. Quando a gente tem debates regulatórios acontecendo no Brasil, na Europa, em vários países, visando esse calendário, agora já quase beirando 2050, né? São os blocos aí de períodos e tal. É uma discussão que ela é corrente. Ou seja, o Energy Summit, ele é um indutor durante esse período, mas ele é perene nas atividades e nas discussões. Você continua junto do RIP nesse processo ao longo do tempo. O que coloca também o Brasil como protagonista, não só do evento, da capacidade de gerar esse resultado em uma data só, mas como protagonista da discussão, como um país que lidera essa discussão de maneira recorrente, né? É isso? É isso. O Energy Summit, né, o evento, ele é esse grande momento aí dos 3 dias, mas ele, na verdade, é uma jornada. Várias ações que acontecem no Energy Summit começaram antes e várias ações começarão a partir do dia 26 de junho de 2025, né? Por exemplo, alguns exemplos concretos bem ligados ao Energy Summit e outros que também fazem parte dessa grande plataforma que é o MIT Global Programs, MIT RIP e MIT Technology Review, que é a maior operação do MIT fora dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, antes do evento, a gente tem um programa dentro do evento chamado Favela Inova, de empreendedorismo para a comunidade, né? Ou seja, para moradores de comunidades ou para empreendedores que têm soluções para a comunidade, que começa 4 meses antes do evento, capacitando esses empreendedores para se apresentarem no Energy Summit para uma rodada com premiação e dinheiro. E eles vão fazer conexão. Vão fazer pitches lá. Pitch competition dentro do Energy Summit. O vencedor ganha um valor em dinheiro e ainda se apresenta no palco principal para um pool de investidores selecionados. Então, estamos há meses rodando esse programa para ali ser aquele grande momento. Mesma coisa o Energy Summit Awards, né, que é o Oscar do Energy Summit. Tem um processo seletivo grande, com vários... mobiliza vários parceiros, CNI, a BVK, a BCVC, né, a ANP,
vários parceiros técnicos que vão indicando, fazendo um funil com 6 indicados, já temos os 6 indicados divulgados, né, ao Oscar da categoria, em cada uma das categorias, são 12 categorias, que vai ser recebido lá. Com projetos de alto impacto. De altíssimo impacto das 5 pontos. Ou um impacto muito segmentado ali para aquele setor, ou amplo para o setor econômico geral. Isso, as categorias do Energy Summit Awards, elas seguem a lógica das 5 pontas, né? Então, eles têm 2 categorias relacionadas a projetos de pesquisa, 2 categorias relacionadas a grandes corporações, 2 a startups, 2 a fundos de investimento, o Global Awards, o Woman in Energy, né? A participação feminina é muito importante. A gente, no ano passado, conseguiu um número muito legal. A gente chegou a 43% de participação feminina, a média do setor é 20%. A média do setor de óleo e gás é de 16%. Quase 3 vezes a média do setor de óleo e gás no Energy Summit. A gente faz várias ações, tem um palco, um dia inteiro de conteúdo sobre o Woman in Energy, palco principal, mentoria com grandes executivas, vice-presidentes de empresas para as mulheres que forem no evento. Então, a gente faz uma série de ações, tudo isso começa antes do evento. E depois do evento, a gente compila, a gente faz 2 grandes relatórios, né? Um download e um que é o de mega tendência, um relatório analítico com a visão do que vai ser mais importante e quais ações concretas cada um pode tomar. Além disso, via MIT Technology Review, a gente consegue fazer várias outras entregas de missões ao MIT para conhecer ecossistemas de inovação. A gente, né, tem toda a parte de mídia, conteúdo que a MIT Technology Review entrega para esse segmento de tech, que é super importante. Conteúdos internos, né, ou seja, discussões para empresas dentro daquelas empresas, que vai acontecendo ao longo do ano, né, depois da geração desse conteúdo, a gente que junta mais de 200 palestrantes de renome internacional, tomadores de decisão, CEO de empresa, etc. Então, a gente vai gerando uma plataforma de conteúdo que ela vai durando, se perpassando até o próximo Energy Summit, onde a gente faz um recap do anterior e lança as novas mega tendências. E aí, quando a gente olha especificamente para o Rio de Janeiro, né, a gente tem ali algumas universidades que não tem como ser diferente, se orientam com pesquisas e com desenvolvimento de tecnologias e produzindo conhecimento com foco em entender esse setor, mas com um viés muito específico, talvez porque as petroleiras todas estejam ali, para esse segmento. E o que a gente tem como estímulo de um programa como o RIP é não só o olhar para o óleo e gás, mas para a expansão do setor de energia como um todo, né? De novo, olhando o tópico principal e não só os subtópicos. Como é que essa experiência que o RIP traz para o Brasil? Juntando todos esses players, promovendo conversas com nível de cobrança e com métricas bem estabelecidas, porque não é simplesmente juntá-los. Há métricas, há uma ciência estabelecida ali para aquilo, né? Tem uma metodologia ali. Como é que isso, na tua visão, vem transformando esse entendimento do setor? Quando a gente pensa nas startups, que também estão muito orientadas a atender demandas específicas desse setor, que ele paga a conta, então era natural que fosse assim, dos investidores, idem, e da academia, porque as empresas a gente entende o porquê, elas todas estão ali, e o governo, porque beleza, ele lucra também. A exploração do pré-sal gera quanto para os governos, né? E sobretudo para o governo do Rio, as prefeituras todas que se beneficiam disso e tal. Mas o quanto o RIP consegue mudar essa visão, né? Você que está nesse processo já há alguns anos com eles, para fazer com que o cara deixe de olhar aqui no micro e que a visão dele seja para o macro. É interessante também, acho que alguns eventos no mundo, né, ao redor do mundo, têm se posicionado como eventos globais locais. Tá. Né? Então, por exemplo, o Web Summit é um evento que nasce lá em Lisboa, mas você não vai discutir a economia de Portugal e de Lisboa quando você vai para o Web Summit. Você fala do mundo em Lisboa, né? Mesmo com o South by Southwest. Você vai lá para a Austin para discutir o mundo lá. Né? E a ideia do Energy Summit é seguir por esse caminho, e a gente tem seguido. A gente vai discutir o mundo no Rio de Janeiro. Né? E no Brasil, por N motivos, você já falou. As grandes empresas de energia estão lá, né? Tanto de óleo e gás quanto energia elétrica, né? Você falou Eletrobras, Light, uma série de empresas grandes de energia tem a sede no Rio de Janeiro. Instituições governamentais importantes, como o FINEP, BNDES, do ponto de vista geral de financiamento, mas também ONS, que é o Operador Nacional de Sistemas, ANP, né? Também EPE, Empresa de Pesquisa Energética, tem uma presença muito forte. Né? A academia, né? O Rio de Janeiro tem excelência em publicações nessa área, tanto na área de negócios, né? Como o BMEC e o FGV, quanto na área, né? Que chama de STEM, né? Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, como COP da FRJ, IME, etc. e tal. Então, essas 3 pontos são muito presentes e são a infraestrutura de falar. O Rio de Janeiro pode ser esse grande polo global, né, de discussão mundial,
da transição energética, né? E aí essa questão da acadêmica, né, é importante que eu sempre gosto de fazer a comparação lá com a Suíça, né? Os melhores chocolates estão lá, mas o cacau não precisa estar lá, né? Então você pode discutir a tecnologia na academia, né, sobre alguma coisa que não está lá. Por exemplo, a geração eólica e solar está muito mais no Nordeste, né? A geração, né, de biomassa de cana está muito mais no interior de São Paulo, a soja no Centro-Oeste, mas a tecnologia, né, tem grandes contribuições das universidades em relação a isso. Quando você vai para as outras duas pontas, né, que são os investidores e startups, isso é um problema global. E o Brasil tem uma grande vantagem em relação ao mundo quanto a isso. Os professores do MIT ficaram muito impressionados. Por quê? Porque um investidor e a startup de energia é muito diferente de uma digital. Assim, o negócio de energia são o que chama capex intensivo, ou seja, são intensivos em grandes investimentos. Então, assim, quando você vai fazer um aplicativo, você pode botar lá, juntar 2 garotos, faz a primeira versão, o MVP, depois você pega 100 mil e faz um negocinho, depois pega 1 milhão e vai crescendo. Energia não, você desenvolveu a tecnologia, beleza, agora você tem que fazer uma usina para fazer a primeira. Então, assim, 100 milhões para pular do 0 para 100 milhões com um ticket acreditando naquela tecnologia. Então, né, o que chamo de hard tech, tough techs ou deep techs do setor de energia. Isso gera uma dinâmica muito diferente para venture capital, para os investidores, né? Os prazos são muito longos, né? A gente estava tendo uma reunião agora no evento passado, o cara falou assim, não, isso vai ser rapidinho, em 2035 vai estar pronto. Rapidinho. Tipo, 10 anos, assim, né? As tecnologias novas que a Petrobras está desenvolvendo vai estar 8 anos para poder estar operacional, né? Por causa das questões de segurança, investimento de bilhões e tudo mais. Certificação. Uma usina nuclear demora 10 anos para ser construída. Então, assim, você tem uma dificuldade aí de ter um capital paciente diferente do venture capital tradicional. Então, o mundo sofre com isso, né? Então, tem uma escassez. Só que o setor é tão grande, o mercado é tão grande, que o mundo está se mexendo para se adaptar a isso. E aí, o que eles têm de vantagem? Os diretores da ANEEL e ANP vão estar lá, os superintendentes da área vão estar lá. O Brasil tem uma legislação, né, que é do P&D, ANEEL e ANP, que obriga as empresas de energia, tanto de óleo e gás via ANP, quanto de setor elétrico, através da ANEEL, a investir 1% em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que isso garante? Garante uma constância de investimento, que para venture capital isso é tradicional. São 5 bilhões de reais por ano, com esses dois de recursos, que todo ano as empresas de energia são obrigadas, elas decidem, não é uma política pública, não tem que botar no fundo de governo. O direcionamento é delas. É delas, mas elas têm que fazer. Senão elas pagam multa, senão elas têm que devolver dinheiro para operar dentro do setor de energia brasileiro. Nenhum setor do mundo tem isso. Então, todos os países do mundo oscilam, né? Tipo, transição energética virou uma hype. Pum, agora entrou o governo Trump, acabou com o renovável. Aí os investimentos acabam. Aqui não. Ele é constante. Porque é proporcional à renda. E o setor de energia, em termos de receita, é muito constante. Sim. Né? O setor elétrico, o Chile, talvez um dos mais constantes que tem. Então, você tem um fluxo permanente de investimento, pesquisa, desenvolvimento e inovação através dessas duas cláusulas, que são super importantes, que fazem o Brasil, além de tudo, já ter a matriz limpa, já ter um potencial brutal, né, isso aqui, ter também um investimento garantido de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor. Então, assim, o que a gente fala quando a gente começou a desenvolver o RIP, né, falar assim, a gente tem todos os ingredientes do bolo, só não pode errar na hora de fazer a receita, né, e eu acho que o Energy Summit ajuda muito isso, a colocar as pessoas, né, porque você vai numa cozinha industrial, tem isso, tem várias pessoas operando ali, faz o bife, o outro bota o molho, não sei o quê. Se errar numa camada, fazer isso. Então, as pessoas têm que conversar. Sim. Né? E aí a gente conversa com método, através da metodologia da MIT RIP no Energy Summit em toda a jornada do ano. Né? Muito bom. E aí o convite para que você que está acompanhando a sociedade digital, para que você fique ligado e cada vez mais atento a este tema, mas que você também procure o Energy Summit nas redes sociais, procure a MIT Technology Review Brasil, porque não é só durante os 3 dias do evento, 24, 25, 26 agora, mas durante todo o ano, né, entre um evento e outro, tudo que acontece no meio do caminho, as duas plataformas estão acompanhando como discussão, estão produzindo conhecimento sobre, gerando informação. Então, o convite para que você procure... Ainda tem ingressos? Tem ingressos ainda, procurar lá no site do Energy Summit. Lote extra. Te abriu recentemente, esgotado, abriu um lote extra. Então a chance, o rescaldo, ainda tem alguns ingressos lá para o Energy Summit 2025, com discussões absolutamente importantes. E é isso, está na dianteira de um tema que é basilar. É o que vai garantir o nosso desenvolvimento enquanto economia em todos os segmentos, não é... É social, é econômico, é estrutural quando a gente pensa como Estado. Então, a gente precisa olhar para esse tema. Eu recebi aqui o CEO do Energy Summit, Hudson Mendonça, para essa conversa no Sociedade Digital. Meu amigo, obrigado pela visita e pelo papo.
Obrigado, Aros. E agora a reta final de muito trabalho. Reta finalíssima aqui. Agenda super complicada, mas eu não podia deixar de estar aqui e realmente reforçar. Estejam lá no Energy Summit e façam parte da mudança, né? É um evento em que você não é um espectador, você é um agente ativo da mudança. Tive startups que foram lá frequentar, sediados no mesmo lugar, em Porto Alegre, vizinhos, nunca tinham se falado, e foram lá e fizeram negócios e hoje estão fazendo um impacto importante dentro do setor. Então, muito legal. E o meu convite para você que nos acompanha, para que fique ligado no Sociedade Digital, também nas nossas plataformas digitais. Esta entrevista, os programas anteriores, tudo disponível lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. A gente se encontra aqui na Jovem Pan na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.